Que o Senhor ele possa, assim, com a sua graça, que o seu Santo Espírito possa, assim, trazer a iluminação desta palavra aos nossos corações nesta noite, em o nome de Jesus. Eu quero trazer uma breve meditação da palavra do nosso Deus, em Mateus, no capítulo 24, e o verso 42 ao 44, que nos diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Hein? Então, quando eu estava meditando em uma palavra para estarmos nessa noite trazendo aos nossos corações, o Senhor ele nos dirigiu até esta palavra, aonde o Senhor Jesus ele trouxe aqui aos nossos corações uma palavra de despertamento, aonde o Senhor ele nos direciona e ele nos mostra que em todo tempo, em todo momento, nós precisamos estar vigilantes. O Senhor Jesus ele nos diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E eu fiquei meditando nesta palavra. E aí o Senhor ele fala aos nossos corações, realmente, verdadeiramente. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. E se de fato nós assim o soubéssemos o dia e a hora, muitos, com certeza, não estariam vivendo, às vezes, da forma errada que estão vivendo, ou muitos procurariam diligentemente estar se firmando no Senhor, estar buscando a santificação, estar buscando a cada dia se firmar na presença do Senhor. Mas aí, quando o Senhor diz, não sabe o dia, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que virá o Senhor. Isso requer de cada um de nós que nós venhamos estar todos os dias da nossa vida atentos, despertos, porque nós não sabemos, nós não conhecemos. E a palavra vigia, né, vigiar, ela remete aqui a permanecermos atentos. Vigiar significa estar alerta, desperto, perseverante, e que nós precisamos estar cautelados a cada dia. Então, vigiar é o que o Senhor Jesus, ele aqui, ele traz para as nossas vidas. Que nós pudéssemos estar vigiando, justamente por isso, porque não sabemos o dia e porque nós não sabemos a hora. Ficaria muito fácil se soubessem. Se o mundo inteiro soubesse a que dia e hora Jesus ele estaria vindo buscar a sua igreja, o mundo ele poderia estar vivendo da forma que vive, poderia fazer tudo aquilo que quer fazer, e quando chegasse próximo ao dia, eles poderiam assim correr aos pés do Senhor e buscar fazer a sua vontade. Como muitos no decorrer da história, como nós sabemos, muitos já tentaram prever, já tentaram assim dizer o dia, a hora, o momento que Jesus estaria voltando. E aconteceram coisas terríveis, devastadoras por conta disso. E Jesus não voltou. E porque Jesus ele disse isso, que nós não sabemos o dia e a hora. Porque se o mundo soubesse, porque se nós soubéssemos, o mundo talvez viveria de qualquer forma, e aí no dia marcado, na hora marcada, iria ali buscar agradar a Deus. E aí o Senhor ele fala aqui aos nossos corações que uma vida de santificação, ela precisa ser vivida continuamente. A santificação na vida do cristão, ela precisa ser contínua. E o Senhor ele trouxe aos nossos corações como viviam os nossos irmãos da igreja primitiva. Eles não eram apegados aos bens materiais, eles não eram apegados às suas vidas terrenas, mas eles
se desgastaram para estarem vivendo todos os dias, como se Jesus fosse voltar amanhã. Para eles, na verdade, o que importava era viver um dia após o outro, esperando o Mestre. Eles esperavam ansiosamente, como se Jesus logo, logo eles fosse voltar, como se amanhã Jesus estivesse voltando, e como se amanhã eles iriam ter um encontro com Jesus. E aí eles viviam dessa forma, e aí o Senhor ele traz isso fortemente aos nossos corações, que nós precisamos, amados, todos os dias da nossa vida, estarmos vivendo como se Jesus ele fosse voltar amanhã, como se o nosso encontro com o Mestre Jesus fosse daqui a pouco, daqui a alguns minutos. Isso, na verdade, isso é uma verdade que nós precisamos viver todos os dias, todo instante, como se o nosso encontro com Jesus fosse ser logo, logo. Até porque Jesus, ele pode voltar daqui à meia-noite e nós iremos ter um encontro com ele, ou ele pode simplesmente nos chamar, pedir conta das nossas vidas, porque nós não sabemos daqui a 5 minutos se nós estaremos vivos ou se nós estaremos mortos, mas que nós vivamos ou morramos, que nós bebamos ou façamos qualquer outra coisa, nós devemos viver para a glória de Deus. E nós devemos viver cada instante da nossa vida como se fôssemos ter um encontro com Jesus daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, como se nós fôssemos ter esse encontro com o Mestre Jesus. E o Senhor, ele tem falado grandemente aos nossos corações nesta palavra, que o nosso encontro com Jesus, ele pode ser a qualquer momento, a qualquer instante. Esse encontro, ele pode acontecer a qualquer momento, queridos. Então, que nós venhamos viver uma vida que venha estar agradando ao nosso Deus todos os dias. E nós venhamos estar vivendo uma vida para encontrar com o nosso amado Rei Jesus. Que nós venhamos viver uma vida de conformidade à sua vontade. Vivermos assim como os nossos irmãos da igreja primitiva, que eles viviam como se o Mestre fosse voltar logo, logo. E ele traz aqui um alerta, mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Oh, amado, se nós soubéssemos a que hora ele viria, se hoje nos fosse revelado que Jesus voltaria amanhã, nós estaríamos de prontidão, de guarda. E nós não deixaríamos que nada, nada viesse roubar a nossa atenção, o nosso foco do nosso alvo, que é o céu. Nós não deixaríamos de forma alguma que nada tirasse a nossa atenção do céu, que é o nosso alvo. De forma alguma nós iríamos deixar isso acontecer. E esse é o exemplo que Jesus ele aqui está trazendo, que se o dono da casa soubesse a que horas o ladrão viria, ele não viria. De forma alguma, nenhum de nós iríamos dormir. Se soubéssemos que alguém iria invadir a nossa casa, nós iríamos nos armar com aquilo que tivéssemos, né? Iríamos estar armados, prontos ali, para que se invadissem a nossa casa, nós tivéssemos como nos defender. E aí o Senhor diz: estejam alertas, estejam preparados em todo o tempo, estejam armados, estejam ali vestidos com a couraça, estejam ali vestidos com a espada nas suas mãos, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, que nós possamos estar nos revestindo todos os dias com a armadura de Deus, porque o mundo ele tem buscado de todas as formas nos cegar, tirar nossa atenção do nosso alvo, realmente tirar a nossa atenção daquilo que Deus ele tem para cada um de nós, porque Cristo ele foi nos preparar um lugar e ele prometeu que quando ele preparasse, ele voltaria e levaria-nos para estarmos morando juntamente com ele. E nós cremos cegamente nessa promessa de Jesus para as nossas vidas.
Quando nós olhamos para a nossa atualidade, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, nós vemos todas as promessas de Cristo Jesus se cumprindo. E nós só não enxergamos se realmente nós não quisermos, porque tudo está apontando para a volta, para a vinda do Mestre Jesus. E que nós possamos estar de prontidão, para que ninguém nos roube a coroa que já está nos preparada no céu de glória pelo nosso amado Jesus. E ele diz assim: vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A palavra que o Senhor Jesus ele nos diz não é para que nós venhamos nos preparar. A palavra que o Mestre ele nos deixa é que nós venhamos estar preparados. Então, não existe tempo, querido, para se preparar. Não existe este meio termo de estarmos em cima do muro, se subo ou se desço, se faço ou se deixo de fazer, de forma alguma. O Mestre Jesus, ele nos diz que nós temos que estar preparados, independente das circunstâncias, independente da situação que nós venhamos enfrentar. Nós, como Igreja de Cristo, como a noiva do Cordeiro, nós precisamos estar preparados em todo o tempo para a volta do nosso amado Jesus. Estejam preparados, porque não sabem, vocês não sabem a hora que o Filho, ele virá. Nós não sabemos essa hora, mas nós precisamos estar preparados. E esta palavra, ela vem ecoando nesses últimos dias aos nossos corações. Estarmos preparados. Que a Igreja de Cristo Jesus esteja preparada. Que a noiva do Cordeiro, assim como as 5 virgens prudentes, possa estar preparadas. Para que quando ouvirmos a voz, o ressoar da trombeta, nós possamos estar alertas, porque o Mestre, ele vem nos buscar. Amém, amados? Então, vigiemos todos os dias, que nós possamos vigiar, que nós possamos esperar Jesus todos os dias. Nós sabemos que estamos de pé agora, acordados agora, mas daqui a pouquinho a gente não sabe se nós iremos estar de pé, se o Senhor vai nos chamar, nós não sabemos. E que nós possamos estar sempre prontos para quando o Mestre, o Senhor Jesus, ele nos chamar. Essa é a palavra para as nossas vidas. Nós não queremos nos demorarmos mais, né? Não queremos esticar mais tanto, porque quando o Senhor ele vem a falar, ele fala mesmo com poucas palavras. Nós lidamos mais, mas nós, por conta do horário, né, não vamos nos estender mais tanto, e que o Senhor Jesus ele aplique essas palavras ao meu e ao teu coração, que faz necessário estarmos em vigilância constante, se faz necessário estarmos preparados. Não é para nos preparar, é para estarmos preparados, porque tudo à nossa volta anuncia a volta de Jesus. E nós precisamos anunciar isso, né? Precisamos estar anunciando Jesus. Ele está às portas e breve ele irá nos buscar. Amém? Que o Senhor nos abençoe.